E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Sejam muito bem-vindos a mais um BTask, onde vocês perguntam e eu respondo. Mas Bibo, onde eu pergunto? Lá no meu Instagram, @bibotalk. Lá eu abro as caixinhas de pergunta, vocês fazem as perguntas, algumas eu respondo lá na individualidade mesmo para a pessoa, outras eu trago para cá para o BTask. E hoje temos algumas perguntas interessantes, eu não vou conseguir responder muitas, mas as que eu responder, vocês vão ver. Igrejas com visão corporativa são um problema? Sim e não. Por que não são um problema? O corpo de Cristo na Terra, quando ganha um CNPJ, ele precisa se organizar. Ele tem aspectos empresariais. Ele ganha aspectos organizacionais. Então, sim, ele tem que ter uma administração, tem que ter um financeiro, secretário, enfim. Precisa ter um gerenciamento de tarefas, entendeu? Então, é importante ter essa organização, é importante ter esse caráter empresarial de uma corporação mesmo, de pessoas que ocupam cargos de liderança, pessoas que obedecem e que fazem funções. Então tem que ter uma organização. A institucionalização do corpo de Cristo é inevitável, é inevitável. A igreja pode ser centrada em Jesus, ela pode ser uma igreja saudável, mas ela precisa funcionar de forma corporativa em determinados aspectos, principalmente no que diz respeito à organização da igreja. Então ela precisa ter um administrador, às vezes o pastor é o administrador, o que eu não acho tão saudável. Eu acho que um pastor, ele tem que ter pessoas que estão na parte administrativa na igreja, claro, e ele supervisiona e tal, mas que corram atrás de muitas coisas, gerenciem, né, reformas, né? Às vezes eu vejo muitos pastores que estão lá nas reformas e tal, meu irmão, vai preparar o sermão, vai estudar, vai orar, vai visitar as pessoas, né? A corporativização é meio que inevitável e pode fazer bem à igreja. Quando começa a fazer mal? Quando que não é saudável? Quando o pastor age como um gerente de empresa. Quando o pastor, ele manda nas pessoas, ele acha que as pessoas são funcionárias dele. Não. Primeiro é o seguinte, todo mundo é funcionário da igreja, inclusive o pastor, seja ele o sênior, o presidente, o fundador da igreja, ele precisa entender que ele também é um funcionário da igreja, que ele provavelmente deve ter um salário e tal, que ele não pode mandar e desmandar tudo sozinho. Eu tenho muito medo de igrejas onde o cara manda e desmanda tudo sozinho. Eu não sou contra quando uma igreja, o pastor tem a palavra final. Ok, isso para mim é tranquilo. Mas ele precisa ter uma equipe, precisa ser conversado, decidido em equipe. Isso é saudável, isso traz uma saúde para a igreja que precisa ser considerada. Agora, o problema do corporativismo na igreja é isso, quando vira uma empresa, quando você pensa na questão das ofertas, já não se pensa mais como uma colaboração de irmãos para o avanço do reino, não. Precisamos de dinheiro porque é para pagar as contas, pro luxo do pastor. A igreja vira que meio uma massa onde a gente vai arrancar dinheiro dessa massa, onde o pastor não gerencia a equipe direito, e não só gerencia, nem pastoreia a equipe, então só vai mandando. Tudo isso é muito perigoso. Para mim, um dos caras que eu admiro muito, Guilherme Franco, já gravei um BTcast com ele, digita lá Somos a Ponte. E um dia eu perguntei pro Guilherme, como é que tu gerencia isso, cara? Você é o pastor presidente da igreja, por assim dizer, o pastor fundador, é o chefe de um monte de gente e você é amigo dessa galera também. Como é que tu gerencia essas personagens e tal? Ele falou, cara, não gerencio, é tudo a mesma coisa. E outra, eu cobro a galera quando precisa ser cobrado, só que é o seguinte, eu sou o cara que mais trabalho aqui, então quando eu cobro, a galera sabe que eu não sou um cara folgado que fica apontando o dedo, faz isso, faz aquilo, não, porque quando eu digo pra alguém fazer determinada coisa, eu já fiz 3 outras, e eu achei isso genial, cara, genial, porque o Guilherme Franco é o cara que pastoreia com base na autoridade, no sentido bíblico mesmo do termo, né? Ou seja, uma autoridade é quando as pessoas, você influencia as pessoas. Já os pastores que aderem a um modelo muito de corporação, eles têm poder sobre as pessoas, mas não autoridade. O poder porque, se você não fizer, você é demitido. Faz isso aí. Você percebe que há uma diferença entre poder e autoridade no sentido corporativo, né? O James Hunter fala muito sobre isso num livro fantástico que é da Sextante, Princípios de Liderança do Monge e o Executivo, como se tornar um líder servidor. Então tem aspectos positivos e negativos de uma visão corporativa, tá? Igrejas com visão corporativa. Talvez a pergunta até da pessoa, me ocorreu agora, são igrejas que ficam abrindo franquias e tal. Então, tudo isso depende da intencionalidade da igreja. Bibo, o que dizer sobre
O que dizer sobre tatuagem quando Paulo fala aos Coríntios que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Tá, e daí? Gente, desculpa a falta de paciência, mas é que, pô, a gente tá perguntando sobre tatuagem em 2021, assim. Mano, é um rapaz que perguntou, cara, o que tem a ver? Qual é o argumento pra não poder fazer tatuagem, gente? Já tem um vídeo aqui no canal, tá? Crente pode fazer tatuagem? Claro que pode, gente. Tá tudo que você quiser. Como diz o pastor Lipão, a única tatuagem que é do diabo é a de rena, porque ela é de mentira. O resto, irmão, se você pode, tem condições e o seu cônjuge acha legal também, ou seus pais deixam, ou se você não deve satisfação pra ninguém, às vezes deve pro seu patrão e você não sabe, faz, mano, manda bala, entendeu? Nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Então para de beber coca, para de comer comida congelada. Explica a relação da queda com a criação. O homem realmente já nasceu inclinado ao pecado? Depois de Adão e Eva, sim, a gente nasce com a nossa natureza pecaminosa inclinada ao pecado. A gente não nasce 0 quilômetro. Cara, joga assim, ó, pecado BTcast no Google, pecado BTcast, e ouve todos os podcasts que a gente já tocou nesse assunto. O discurso dos amigos de Jó parecem sábios, mas são repreendidos por Deus. Por quê? Eu precisaria estudar um pouco mais para essa resposta, mas grosso modo, os discursos dos amigos de Jó representam a teologia da retribuição, que é uma teologia que o livro de Jó de alguma forma censura. O que é a teologia da retribuição? É aquela teologia que diz o seguinte, que inclusive é uma teologia presente em outros livros sapienciais, como alguns salmos, como alguns provérbios, faz tudo certinho que vai dar bem na sua vida. E o livro de Jó está dizendo, e alguns trechos de Eclesiastes vão dizer isso. Não. Vai dar ruim para quem faz a coisa certa e vai dar ruim para quem faz a coisa errada. Vai dar bom para quem faz coisa certa e vai dar bom para quem faz coisa errada. O sol nasce para todos. Os discursos de Jó, além de serem completamente insensíveis, de não levarem em conta o sofrimento de Jó, eles começam bem, os amigos de Jó, mas se perdem querendo vomitar a teologia para cima de Jó, sendo que Jó era inocente, né? Porque a gente sabe disso porque a gente leu o prólogo, né? Os amigos de Jó, eles têm uma teologia que representa essa teologia da época, que era uma teologia da retribuição. Faz a coisa certa que o Senhor vai te retribuir. Então o livro de Jó quer quebrar essa temática. O livro de Jó quer quebrar essa teologia da prosperidade lá do Antigo Oriente. Então o livro de Jó, inclusive, Jó cita trechos sapienciais de Salmos, atribuindo, ó, o Senhor está lançando os seus dardos contra mim. Coisas que o salmista diz que o Senhor lança para os seus inimigos, Jó diz, então quer dizer que eu sou inimigo de Deus. A teologia do livro de Jó, ela quer quebrar a teologia da retribuição, essa teologia de que se eu fizer tudo certinho, tudo vai acontecer bem na minha vida. E não vai. O livro de Jó está dizendo que coisas ruins acontecem a pessoas boas e coisas boas acontecem a pessoas ruins. Qual a diferença da Bíblia ser a palavra, dela conter a palavra? Ah, gente, é que tem uma discussão, a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus ou ainda ela torna-se a palavra de Deus? Gente, vamos simplificar, ela é a palavra de Deus. Tudo que tem na Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Agora, é claro, cara, você quer saber o seguinte? Ó, ouve o BTcast Vida Nova dessa semana. O BTcast Vida Nova dessa semana fala sobre o genocídio. E aí, Deus mandou matar mesmo? Deus mandou matar até criancinha? A gente vai explicar um pouquinho dessa questão da acomodação, da participação humana. Ouve os podcasts com o Paulo On sobre, joga assim, ó, a Bíblia, Bibotalk, para você ouvir essa série. Compre o livro do Paulo On, enfim, ouça o BTcast Vida Nova dessa semana, curta esse vídeo, se inscreva no canal, e me segue lá, aqui ó, @Bibotalk no Instagram, tá aparecendo aí. Segue a gente lá que vai dar tudo certo. É nóis, beijo. Se inscreve, mano. E comenta qualquer coisa aí pra esse vídeo ir, né? Pra esse vídeo ir, vamos.